Olá! Hoje então eu e o Pedro vamos apresentar um pouco sobre o Diretório, que foi um período muito importante para a França, para a Revolução Francesa. A gente preparou um índice para ficar mais fácil de vocês entenderem, então a gente vai falar um pouco sobre o que foi, um pouco sobre as revoltas, a atuação de Napoleão Bonaparte e o golpe de Brumário, que acaba com o Diretório, e a gente vai tratar disso mais pra frente. Então, primeiro, o que foi o tal Diretório? Ele representou a última fase da Revolução Francesa, então de 1795 a 1799, então ficou lá entre a deposição de Robespierre e o golpe de 18 Brumário. Então era um conjunto de diretores, representantes da alta burguesia, então ele garantia essa voz e esse poder à alta burguesia, afastando cada vez mais o povo, afastando o povo de inúmeros direitos de participação política, de participação social. Então, na teoria, era considerada uma república liberal, mas tinha ideias iluministas, não democráticas. Então, eles acabavam criando um cenário mais conservador, então fica meio que nesse intermediário. A organização do diretório. Então, o diretório era formado por 5 membros e eles eram eleitos para ficar 5 anos no poder pelas 2 câmaras da Assembleia Legislativa. Então, só um pouquinho sobre o que era a Assembleia Legislativa, para dar mais ou menos um contexto geral. A Assembleia Legislativa ela foi instituída pela Constituição de 1791, durante a própria Revolução. Então, o que ela poderia fazer? Votar leis de impostos, fixar despesas públicas, ratificar tratados, declarar guerras. Então, ela é formada basicamente por burgueses, o que explica o fato também, ajuda a explicar o fato do diretório ser cheio de pessoas da alta burguesia, por nobres e pessoas do clero. E a Assembleia ela era dividida mais ou menos em 3 grupos, então girondinos, que representavam mais o centro, realistas, que é mais da direita, e jacobinos, mais da esquerda. Então, esses cargos dos diretores que governavam a França na época do diretório, eles eram exercidos por girondinos. Um dos presidentes do diretório foi Paul Barras, que era um nobre político francês, e ele permaneceu lá governando de 1795 a 1799. As principais decisões com o cancelamento da obra jacobina foram, só para entrar num contexto, os diretores eles estavam nesse processo de cancelamento da obra jacobina, porque, como a gente vai ver mais pra frente, jacobinos eles tinham ideias completamente diferentes, então os diretores queriam acabar com vários princípios e várias coisas instituídas pelos jacobinos durante o processo, durante a Revolução. Então, primeiro, na questão do voto. Então, o voto que antes era universal, ele passou a beneficiar apenas as pessoas que possuíam renda. Então, as pessoas mais ricas, as pessoas mais como a alta burguesia. Também havia a questão do congelamento dos preços. Então, o que acontece? Antes, nessa questão do comércio, no cenário do comércio, o comprador, ele passou a ser... ele era mais privilegiado do que o vendedor, mas isso deixou de acontecer. Quanto à escravidão, o fim da escravidão foi anulado para que os senhores pudessem ser beneficiados, e o Tribunal Revolucionário foi anulado também. Com essa questão, com essa bagunça toda que aconteceu, tiveram as principais consequências, aqui a gente listou brevemente sobre essas consequências. A questão da inflação, então, devido a essa liberdade de preço, o mercado econômico da época ficou extremamente liberal, assim, mais livre, digamos assim. Então, devido a essa liberdade de preço, a inflação subiu bastante. A corrupção, né? Os cargos públicos passaram a entrar nesse contexto de corrupção.
e escândalos e revoltas por diversos grupos devido a diversos motivos que a gente vai ver agora. Agora vamos falar um pouco sobre as revoltas. Como toda moeda, esta teve dois lados: aqueles que concordavam e queriam a Revolução Francesa, e aqueles que discordavam e queriam a volta e a tomada de outras decisões. Aqui vamos falar um pouco sobre algumas delas. Muito bem, temos aqui a Revolta da Nobreza. O que foi a Revolta da Nobreza? Durante a Revolução Francesa, muitos nobres perderam seus cargos. Perderam grande parte de seu poder e influência que eles tinham antes. Assim, perdendo muitas regalias e muitos... vamos ver como eu posso colocar isto. Muitos favores que eles poderiam pegar de muitos outros. Assim, querendo a volta do regime antigo. Com isso, o fim da Revolução Francesa. Também tínhamos as revoltas populares. Estas procuravam aprofundar a Revolução Francesa. Assim, não só a burguesia teria privilégios, mas como muitos outros teriam, assim como a plebe, que tem, em relação aos burgueses, menos dinheiro. Bom, vamos falar um pouco sobre a conspiração dos iguais. Essa também podia ser chamada de Revolta dos Iguais ou Revolta Popular. Seu líder foi Graco Bidulph. Eu quase falei um Pokémon, Bidoof. Parecido o nome. O líder, o que ele tinha ideia? Ele tinha ideia de implantar o socialismo na França. Este era o seu ponto principal nesta revolução. Tendo um pensamento de modo de que como se já tinha uma igualdade jurídica na França, por que não torná-la social? Por que não colocá-la na mão do povo de uma vez por todas? Bom, muitos acharam que era possível se deixar os pobres e ricos em um mesmo patamar social, ao mesmo degrau na sociedade. Muitos não achavam isso, infelizmente. Então, a partir desse momento, não se há ou não teria mais propriedades privadas, apenas propriedades públicas. Muito bem, também as pessoas elas estavam lutando para implantar este sistema de diversos modos. Infelizmente, muitas delas acabaram sendo presas durante o processo. Neste caso, ela não foi uma revolta pacífica. Ela teve grandes exércitos que ganhavam cada vez mais e mais forças. E um de seus generais, você muito pode conhecer. O grande, pequeno Napoleão Bonaparte, que estava nesse momento ganhando popularidade entre o povo e entre os ranks militares. Muito bem, o que ela defendia? A Conspiração dos Iguais, ela defendia a volta da Constituição de 1793, o sufrágio universal, ou seja, a participação política geral. Ela também defendia a extensão da Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão para toda a França, não só em um certo lugar, onde por exemplo, se concentrava a capital. Também eles defendiam a sociedade baseada na justiça e afastada de privilégios. Como assim afastado de privilégios? Um não seria tratado melhor do que outro. Ambos, o plebeu que trabalha na fazenda, na produção, na terra, ganharia o mesmo e teria os mesmos privilégios do que o ex-nobre, por exemplo, que vive em grandes castelos, em grandes construções com muita luxúria, em relação a um que trabalha na terra, produzindo alimento essencial para a vida. Também é bom falar, obviamente, que teve a tentativa do governo popular na França. Infelizmente, devido a um sistema que impedia revoltas estabelecido nessa época, a revolta da conspiração, a revolta popular, foi uma das que falharam durante o tempo. Muito bem. Como eu falei de nosso pequeno de altura média na época, Napoleão Bonaparte, vamos falar um pouco sobre sua atuação e conexão sobre o diretório.
Muito bem, primeiro vamos falar um pouco sobre quem foi este homem. Muito bem, muitos já devem conhecer, mas vamos falar um pouco mais. Ele foi um militar, líder político e, mais tarde, se tornou imperador francês. Ele era filho de Charles Bonaparte. Uma coisa legal para se falar é que muitos dos postos que Napoleão teve em sua vida, principalmente no começo, foram por conta do mérito de seu pai. Portanto, nessa época, muito não se tinha de outros sistemas na França, mas sim sistemas de mérito. Portanto, ele conseguiu muita coisa a partir disso. Muito bem, como ele entrou no diretório? Muito bem, por suas grandes conquistas em batalhas e seu grande clamor social, ele tanto era conhecido por grandes outros generais, como o povo que estava no exército, quanto as pessoas que estavam sobre sua asa, ele era muito aclamado. Portanto, ele foi convidado a se juntar ao diretório. Infelizmente, ele acaba discordando muito dos ideais do diretório. No final, ele acabava chamando os outros diretores, ele acabava incomodando eles com seus ideais, tanto que ele tinha um livrinho, como já foi comentado, já escutei isso por fora, ele tinha um livrinho de um pensador, e neste ele tinha diversas anotações de o que ele faria diferente do apresentado no livro. Portanto, ele pensava muito e nisso entrava e podia ser visto em suas grandes estratégias utilizadas no combate, que seriam utilizadas posteriormente e durante esta revolução. Muitos ficavam incomodados por conta deste temperamento, dessas atitudes tomadas por ele, portanto, eles chamavam de contradição interna, uma vez que ele estava dentro do diretório. Bom, isso não o impedia de continuar progredindo e crescendo cada vez mais, tanto nos olhos do povo quanto como um líder militar. Bom, a foto ao lado você consegue ver no dia 15 de maio, em Milão, o exército de Napoleão ele já entrava triunfante, com muitos compatriotas tomando a prefeitura, formando um clube jacobinos e uma guarda nacional, adotando a bandeira tricolor, ou seja, de 3 cores, verde, branca e vermelha, publicadas nos jornais não censurados. Muito bem, vamos falar sobre o golpe do dia 18 de Brumário. Este golpe foi aplicado por Napoleão sobre o diretório. O que aconteceu? No segundo mês do calendário revolucionário francês, dedicado à névoa, bruma, daí vem o nome Brumário, no calendário gregoriano ele equivale aos dias 9 e 10 de novembro de 1799. Ele contou com apoios de girondinos. Este movimento, este ataque, esta revolução, este golpe aconteceu neste dia, obviamente. Perdão. Mas ele resultou no fim do diretório. Mas não foi simplesmente seu fim. Foi uma substituição por um novo sistema, que eu falarei daqui a pouco. Mas neste dia, ele assumiu o poder. E para preservar a conquista de revoluções francesas até o momento, uma vez que a França se encontrava em cenário de muita crise, uma vez que sua nobreza ela era representada por muita gula e muita ganância, ele tentou botar o país nas rédeas novamente, tentando tirá-los de guerras e ameaças externas no caso, mas também internas. Infelizmente, isso não se tornou muito possível, uma vez visto que no futuro eles se encontrariam em muitas outras revoltas. Nisso, no dia 15, a Era Napoleônica ela inicia e ela dura 15 anos. Agora, qual foi o sistema implantado pelo Napoleão no lugar do diretório? Este era chamado de consulado.
O que foi o consulado? É, ele passa a dar lugar, novamente falando, ao consulado, e ele é instituído por 3 representantes. Entre eles estavam o próprio Napoleão, que tomava as decisões mais importantes, mas também tinha um chamado Roger Ducos, que era o abade de Seis, e outra pessoa, que eu não me recordo do nome agora. É, a como é que fala? O emprego de apenas 3 pessoas garantia que ambas as partes mantivessem um controle e uma vigia sobre o poder de cada uma, visto que a decisão de uma não seria tomada apenas por essa uma, tendo que passar por suas 2 outras contrapartes antes de uma decisão tomada. Obviamente, decisões de guerra, tomadas muito drásticas que mudariam o rumo do país, eram, obviamente, tomadas por Napoleão. Ele não queria perder o novo poder que tinha garantido a si. Portanto, ele já manipulava desde o começo, dando chance a um sistema político mais aberto, mas não totalmente fora de seu controle. E, apesar da aparência monárquica deste consulado, muitas aspirações burguesas movimentaram essa consagração. Portanto, ela acaba ficando assim. Tinha muito critério burguês ali no meio. Os burgueses eles estavam sempre movendo alguma pecinha e tendo uma grande influência ali no meio. Bom, também ela tinha uma característica mais autoritária e é basicamente isso. Falando mais sobre isso, entraríamos mais falando sobre Napoleão e suas guerras, suas outras tomadas de ações que não teriam muita mais conexão com o diretório. Portanto, eu vou parando aqui. Espero que este vídeo seja de algum jeito útil para você. Estude, leia um pouco mais, veja sempre de diferentes ângulos, diferentes sites e muito obrigado por sua atenção. Eu vejo você na próxima. Tenha um bom dia, boa noite ou boa tarde.